Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Priscila Sobral e hoje mais uma live Conversas Terapêuticas, né? Então a gente aqui no Conversas Terapêuticas, a gente sempre traz um tema pertinente para que a gente possa discutir aqui em cima. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a visão sistêmica. Então eu quero muito convidar vocês para que vocês tirem um óculos de julgamento que possa ter aí, as crenças que nos acompanham, tudo aquilo que às vezes a gente aprendeu com os nossos pais, com a família, às vezes a gente vai precisar guardar um pouquinho desse saber e ampliar a consciência para começar a ver, né, de uma maneira diferente tudo aquilo que você já aprendeu, para que você possa refinar os seus aprendizados e dar lugar aí, espaço para incluir uma nova forma de olhar para a sua realidade, para o mundo, para as suas relações. Que bom, a Fabi já chegou, que legal. Eu vou pedindo para que vocês, né, sempre esses bate-papos que a gente tem aqui, se fizer sentido, encaminhe ele para que outras pessoas possam também se beneficiar desse conteúdo. Deixa eu colocar o comentário aqui para quem chegar saber daquilo que a gente está falando. É um tema que, assim, eu decidi ontem para que a gente possa fazer essa live, porque às vezes num post a gente não consegue explicar a dimensão desse perdão ou desse equilíbrio. Então, ontem uma seguidora minha fez uma pergunta, eu respondi, coloquei até um post que eu já tinha, né, aqui no feed, e eu acho que essa live vai ser bem importante, tanto para você, para ela, para quem chegar aqui. Então, vai encaminhando para que mais pessoas possam estar aqui com a gente. Hoje eu até vou usar os bonequinhos que eu tenho aqui, que eu ganhei da minha colega Sil, que eu acho que é bem importante até para ilustrar e elucidar esse tema. O que você acha? Então, como eu falei aqui, vamos tirar um pouquinho do nosso óculos. Imagina que você tem um óculos imaginário do julgamento, que a gente tem aí uma ótica, uma visão, às vezes com julgamento, algo que você já tenha vivido. Como assim, Priscila? Perdão. Perdão, ele não é saudável. Pela visão sistêmica, eu vou explicar para vocês o que acontece, né? Acredito que a maioria das pessoas aí já tem uma visão em relação a perdão. Nossa, uma pessoa com um coração muito bom, ela perdoou. E aí, como a gente vai falar de perdão nas relações afetivas, o que acontece, né? O que sempre acontece e o que eu escuto muito quando as pessoas perdoam as outras. O que acontece? Então vamos esperar um pouquinho. Vou até tomar uma água aqui e fica com a gente porque a gente vai fazer um movimento bem legal, bem interessante que quem nunca, vamos dizer assim, passou por uma situação ou sentiu vontade de pedir perdão ou na verdade ficou ali, né? A pessoa veio até você, fez alguma coisa para você e aí você se sentiu numa saia justa de perdoar ou não, porque se a gente for olhar pelo perdão, pelo que a gente aprende na sociedade e até questão religiosa, e aqui lembrando que a gente inclui as religiões, elas têm um lugar no nosso coração, só que aqui a gente olha pela visão sistêmica. O que é a visão sistêmica que eu sempre falo aqui? É a visão sistêmica dos sistemas, né? Como que funciona? Existem leis nessa visão sistêmica e você nem percebe, né? Às vezes você nem sabe do que se trata, mas essas leis, elas estão atuando, quer você, né, tenha consciência delas ou não. E a gente acaba pagando algumas multas. Então, lembrando, né, que a visão sistêmica, né, a gente tem as 3 leis, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. E hoje o que a gente vai falar muito aqui é de equilíbrio. Por isso que eu estou pedindo a colaboração de vocês, para que vocês tirem aí esse óculos do julgamento, porque olhando para os relacionamentos amorosos em específico, o perdão ele não é saudável. Porque o que acontece? Então vamos usar aqui o homem e a mulher, né? Esses 2 bonequinhos, né? Então esse é o homem e essa mulher. Esse homem ele faz algo para essa mulher. Ele trai essa mulher. E aí? E ele vem, né? Ou a mulher descobre, porque aqui o que mais tem é as mulheres, né? Que são as detetives, que vão atrás de algumas coisas, vão atrás dos celulares, vai atrás dessas informações, descobre, aí tem a briga,
E aí o que que acontece? Não existe, não dá para, não funciona um relacionamento entre um santo e um culpado. Não tem como. Esse relacionamento ele não consegue andar para frente quando o homem, no caso aqui, né, do exemplo, ele traiu a mulher e aí a mulher foi e perdoou. Porque ela tem um coração bom, porque ela aprendeu que tem que perdoar. E aí o que que acontece? A relação, ela fica num desequilíbrio, ela fica desnivelada. Então tá aqui a santa e o culpado. Olha só, eles não conseguem se encontrar no relacionamento afetivo. Quando esse vem e pede o perdão, porque o que que acontece pela visão sistêmica? Ele transfere a culpa para a mulher, no caso a santa aqui na relação. E não existe um erro no relacionamento afetivo sem que os dois tenham participado. Aí você vai me perguntar, como assim? Como assim eu fui atraída e eu errei? Existem diversas dinâmicas. Uma delas, a mulher tratar o homem como filho, a mulher se colocar como filha e olhar para o marido como pai. A mulher está muito voltada para o sistema dela, para o sistema familiar, onde a mulher cuida muito da mãe dela, onde a mulher cuida muito do pai, né? Ou tem até um relacionamento com esses pais, é uma relação de amor e ódio, mas ela fica identificada. Então o marido está aqui olhando para frente, olha aqui, o marido está olhando para frente, está olhando para a vida. E a mulher, ela fica o quê? Ela fica muito disponível para o pai e para a mãe. Então ela fica totalmente de costas para o marido. O marido está lá na frente. Ele está lá na frente, ele quer prosperar, ele quer progredir. E ele às vezes até chama essa mulher para ir com ele. Vamos lá, né? Vamos crescer, vamos fazer as coisas. Mas a mulher fica lá de costas. Por quê? Porque às vezes ela se sente culpa de deixar os pais. Ah, o marido quer viajar sozinho, a mulher quer incluir o pai e a mãe. Então fica uma dinâmica que aí muitas falam, não, Priscila, eu não trato meu marido como filho, eu não sou a filha dele, vice-versa, eu não vejo ele, né, como meu pai. Só que ela tá o quê? Vinculada com as dores. Às vezes esses pais não se dão bem, às vezes esses pais são separados, e aí a filha, né, no caso, ela fica cuidando muito da mãe, fazendo muito pela mãe, fazendo o papel do pai, como se a filha tivesse casada com a mãe, ou vice-versa. Se ela tem mais conexão com esse pai, ela vai fazer mais por esse pai. Às vezes ela nem faz nada, mas o coração dela tá aqui, no meio desse casal, no meio desse pai e dessa mãe. E aí o que acontece? Ela fica totalmente indisponível de costas para esse marido. E esse marido, ele quer viver, ele quer ir para frente. E o que vai acontecer? Ele vai encontrar uma dona que quer seguir com ele. E aí eles se encontram. Eles se encontram, é onde acontece a traição. E aí, o que acontece aqui? Essa filha, ela está totalmente voltada para trás. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem está boa? Vocês estão conseguindo ver a dinâmica aqui? Que eu coloquei dos bonequinhos hoje para me auxiliar, né? Fazendo um teste hoje. Vou até trazer mais para cá, acho que agora vocês vão ver melhor. Eu fiz uma adaptação aqui na minha mesinha. Então, e o que acontece? Olha essa dinâmica. Então, quando eu falo que não existe um casal onde um erra sozinho e o outro é o santo, não é. Porque a mulher, quando a gente fala de certo e errado, é assim, vamos dizer que é a postura. Então, a postura aqui ela não está saudável, fazendo com que essa mulher ela fica olhando lá para o passado, ela faz de uma forma aonde ela não está conectada com esse marido e esse marido vai embora. E aí ele começa com essas relações extraconjugais, mas é o quê? É o que mantém esse casamento ainda, né? Ainda tem uma motivação. Esse marido ainda fica casado, né? Por às vezes uma conveniência. E sabe quem sustenta esse relacionamento? A amante. Sempre quando eu abro uma constelação, a amante ela se conecta muito com a esposa. Porque é como se até a esposa ela agradece a amante, como se dissesse assim, muito obrigada porque você me ajuda a manter o meu casamento, porque logo eu não estou disponível para o meu marido, né?
Então, olha só, a Fabi colocou, quando a mulher trai, é a mesma, sim, é a mesma dinâmica. Aqui eu coloquei o homem como o traidor. Aqui, Fabi, você me ouviu? Então, é a mesma dinâmica. Aqui eu que coloquei o marido. Abrindo aqui, deixa eu... Você entendeu, Fabi? Então, é a mesma dinâmica. Eu só coloquei ele nesse lugar, né, o que tá traindo e a mulher nesse lugar de que tá conectada com a família, né? Então, vocês estão conseguindo ver? Fala para mim, para que eu possa ajustar aqui a, a minha mesinha, para que vocês possam ver essa dinâmica e identificar. E aí eu falo, né, da questão do perdão. Aí o que acontece? Esse homem, ele não, vamos dizer, não é de total errado na situação, por mais que a sociedade vê, mesmo... Oi, Sil, tudo bem? Que bom que você tá por aqui. Então, esse homem, ele tá fazendo algo errado, sim, pela visão da sociedade, não é legal, ele poderia chegar na esposa e falar, seria uma postura, né, muito mais consciente. Só que como o que acontece na nossa vida, as dinâmicas elas atuam muito mais no nosso inconsciente, porque a gente não tem consciência, muitas vezes a gente não vai fazer terapia, a gente não entende o que está acontecendo nessas dinâmicas, a gente vai só vivendo, errando, aí trai, fica. Tem pessoas que ficam um casamento inteiro, assim, vivem uma vida toda, não separam, mas sempre estão envolvidos em triângulos amorosos, porque sempre tem um do casal que não está disponível para a relação. E acontece de ter essa dinâmica. Então eu expliquei essa dinâmica da traição para mostrar para você que quando esse homem, que é visto pela sociedade como o culpado da situação, vai lá e pede perdão para essa mulher, o que vai acontecer quando ele pede perdão para essa mulher? Ele tá fazendo um movimento de que, olha, eu me arrependi, tô pedindo perdão porque você viu lá, mexeu no meu celular, que eu te traí, realmente aconteceu, então tá bom, olha, me perdoa. Me perdoa. O que ele tá fazendo quando ele pede perdão para a mulher? Com toda essa dinâmica que ela também tem a parcela de culpa dela. Ela tem vamos dizer que vamos usar aqui, em vez de culpa, de responsabilidade, ela também tem a responsabilidade dela, porque ela está muito mais envolvida no casamento, lá voltada de costas para a vida, para esse casamento, olhando para os pais, e aí ela não vai para frente, então ela também ele tem 50% da responsabilidade dessa traição e essa mulher também tem 50%. Só que ela não sabe, ela acha que ela é a vítima da história e ele sim tem que vir e pedir perdão para ela. E quando ele vem pedir perdão para ela, o que acontece? Ela fica grande no relacionamento. Eles não se encontram, e não existe, como eu falei no início, um relacionamento entre uma santa e um culpado. Não dá, eles não se encontram. Ela pode até perdoar, ficar nessa relação, mas o que vai acontecer? Ele sempre menor, eles não vão se encontrar. A dinâmica pode se repetir, porque ela é muito grande no relacionamento, pela visão, né, sistêmica do equilíbrio, ela tá grande demais, ela não consegue acessar esse homem, ela é a santa, ela é a vítima, olha só, tô lá resolvendo as questões da minha mãe, do meu pai, meu marido vai e me trai, olha só como ele é perverso, olha só o que ele faz comigo. Só que ela não vê a parte dela, que ela tá totalmente de costas para esse marido tá querendo ir para frente e ela não consegue se encontrar. Então, qual que é a forma mais saudável quando existe uma dinâmica de traição? Os dois reconhecerem que eles estão, né, em desequilíbrio, em desarmonia. Realmente, antes de falar dessa questão, o que acontece? Se ele vai e pede perdão, ela perdoa, aí ficou na relação, ela grande, a dinâmica pode acontecer. Só que ela pode acontecer novamente, né, a traição. Só que ela pode escolher não perdoá-lo. Então, não, eu não vou te perdoar, porque isso não eu não perdoo traição. O que acontece quando ela não perdoa uma traição? Ele sai como, eu pedi perdão para fulana, só que ela não me perdoou. Olha só como eu reconheci o meu erro. Eu fui lá, só que ela não aceitou. Então é ele empurrando a culpa para a esposa. Olha só, você não quer pedir perdão? Agora a vilã da história é você. É você que é a pessoa que é a ruim da história. Eu te pedi perdão. Eu assumi o meu erro.
Então eu pego todo o meu erro, é como se ela estivesse pegando assim um peso tão grande, né? Ele vem com o peso, ó, esse aqui é o meu erro. Tó, me perdoa. Entrega o peso para a mulher. Ela não dá conta. Ela não dá conta de segurar esse peso. Então, essa é uma dinâmica assim que acontece com muita frequência de um querer empurrar a culpa para o outro. E qual que é a saída, vamos dizer, a dinâmica saudável da traição, para que fique em equilíbrio? Os dois reconhecerem. Então, buscar uma terapia, buscar uma constelação familiar, que seja uma conversa de adultos. Ah, eu também tive a minha parcela de responsabilidade, você teve a sua. Além dessa conversa, precisa existir uma reparação. Porque quando um erra com o outro na questão de uma traição, que envolve uma terceira pessoa na relação, o que acontece? Essa mulher, por mais que ela fique com ele, que ela não tem perdão, mas que ele vem, ele assume, só que ela precisa buscar uma reparação. É aí onde eu falo que não existe perdão nos relacionamentos afetivos, mas existe uma reparação. Tem muitas pessoas que falam assim, vingança, né? Pela visão sistêmica, as pessoas gostam muito de se vingar uma da outra porque aí fica em equilíbrio. Eu não gosto de usar essa palavra vingança, até porque se você vai agir na mesma moeda, você vai levar o seu relacionamento mais pro menos, mais pro fracasso do que pra uma relação que vai prosperar e vai ficar saudável. Então, no caso, às vezes, de uma traição, essa mulher ela vai buscar uma reparação. Ela precisa fazer algo também para que o outro sinta. Às vezes ela liga, eu até falo assim, eu não sugiro nada para que você faça para ele, você vai sentir e às vezes o próprio universo vai buscar o equilíbrio. É sempre assim. Por exemplo, você foi numa padaria, você pegou um troco e você percebeu que veio R$10 a mais nesse troco. Quando você percebeu, você estava ali fazendo a conta, o que aconteceu? Nossa, a mulher do balcão, ela me deu R$10 a mais. Eu vou pegar para mim, ela não viu mesmo. Só que o que vai acontecer? Aí passa um mês, você até esqueceu, pegou aqueles R$10 e achou que ganhou na loteria. Quando você está na fila do cinema para pagar a sua entrada, você tá ali, achava que estava com o dinheiro certinho e R$10 a menos. Aí você fica ali super nervosa. Como assim? Eu contei e recontei esse dinheiro e tá faltando R$10 aqui. O que aconteceu? O universo buscou equilíbrio. Em algum momento você perdeu aqueles R$10 ou você também não percebeu, mas você pagou alguém e deu R$10 a mais. Então tá tudo certo. Então, no relacionamento afetivo, mesmo quando as pessoas não têm conhecimento da visão sistêmica, o equilíbrio vai buscar. Então, muitas das vezes, quando você tem uma postura de detetive no seu relacionamento, de alguma forma você tem uma dinâmica de estar querendo afastar esse marido. Aí você vai falar, nossa, Priscila, mas como que eu vou saber? Como que eu vou equilibrar o meu relacionamento se eu não sei se ele está me traindo ou não? O universo é sábio demais. Você recebe uma mensagem do ex, você é paquerada no restaurante, alguém no restaurante te olha e pede para o garçom e passa o telefone, e aí você vai e conversa com essa pessoa. Então sempre, se você está sentindo aí que tem alguém te paquerando, o ex está aí te ligando, tá vindo atrás de você, muito provavelmente que está acontecendo alguma coisa lá do outro lado. O seu marido pode estar trocando mensagens com alguém, ou você... e assim, eu não estou colocando aqui para vocês, eu estou trazendo a informação para que vocês possam ter o conhecimento. Eu não quero plantar aí uma sementinha aí e uma pulguinha para que vocês fiquem assim, nossa, o que será que agora ele está fazendo? Porque eu fui muito paquerada, viu? Então, o universo está buscando equilíbrio. Então, quando você descobre, né, ou que esse marido vem falar para você que está te traindo, que dormiu com a amiga dele, o que vai acontecer? Você pode, às vezes, ir viajar com a sua amiga, às vezes nem avisar ele, né? Ou, eu vou passar a noite, vou ir num show, né, Sil? Eu vou ir num show. Eu vou ir num show e ele que fique lá com as questões dele. Então, aí você vai falar, nossa, Priscila, mas como assim? Então, eu vou começar a fazer esse movimento, mas isso não é negativo para o relacionamento? Aí eu pergunto para vocês.
Quantos casais que vocês conhecem, né? Sabe aquela situação em que, nossa, a fulana, né? Eu não vou falar nome aqui, senão eu vou me enrolar depois, né? Vai que eu falo as coisas, ato falho, né? Vou trazendo aqui os segredos. Porque a minha amiga, ela trai demais o marido dela e o marido dela também trai muito. Fica ali os dois, um traindo o outro. Então é uma relação que está sempre em equilíbrio, não se acaba. Agora, quando, mas assim, vamos dizer que não é saudável. Se tem muita traição acontecendo, uma traição que acontece por repetição, tem algo aí para ser visto. As traições, elas estão mostrando alguma coisa. E as traições mostram muito dinâmicas de pai e mãe. Então, se em algum momento você é muito traída, acontece muita traição, tem alguma questão para resolver com o pai e com a mãe, ou você está repetindo a história da sua mãe que foi muito traída, ou do seu pai. Então, tem algo que a gente fala que você está honrando. Nossa, como minha mãe também, eu vou fazer da mesma forma, em honra a ela, eu também não vou ter um amor saudável, e você fica nessa dinâmica. A Moni colocou aqui, show, adoro. Vocês estão com uma carinha aí, podem fazer perguntas, tá? Então, o que acontece, né? Existe o equilíbrio que você pode ter essa consciência de, não, ele fez uma coisa muito errada comigo, eu não gostei, eu vou devolver na mesma moeda. Você pode até devolver na mesma moeda, só que assim, o relacionamento, quando se devolve, né, fazem a reparação na mesma moeda, ele me traiu, dormiu, foi pro motel, eu vou fazer igual ele fez, porque eu quero que ele sinta da mesma forma que eu senti. É um relacionamento que ele vai sempre pros extremos. Aí você fala, nossa Priscila, mas então eu não posso. Você vai buscar outra forma. E não vai ser eu que vou falar o que você tem que fazer, porque depois você vai bater na minha porta ou vai mandar uma mensagem para mim e vai falar, olha, não deu certo. A gente sempre vai sentir no coração o que a gente vai fazer para equilibrar. A gente precisa equilibrar. O equilíbrio ele precisa acontecer porque, voltando, não existe como ter um relacionamento entre um santo e um culpado. Até porque, às vezes, esse santo que fica na relação, ele não é tão santo assim. E por essa pessoa, às vezes, está sendo muito traída, está fazendo muitas coisas, né? Dá margem para o parceiro fazer algo que não é tão saudável, isso mostra que é como se os dois não estivessem disponíveis para viver um relacionamento afetivo. Como eu falei, sempre quando tem repetição de traição ou de agressão, relações muito difíceis, né, muito conflituosas, tem algo para ser visto. Tem repetições, né? Então, olhando para essa dinâmica que eu coloquei aqui, né? Então, vamos dizer que essa, no caso, é a amante, né? Deixa eu colocar aqui que eu quero que vocês vejam bem, né? Para que fique bem claro, bem visual. Então, se essa mulher, ela tá muito olhando para a dinâmica dos pais, para o casamento dos pais, julgando muito esses pais, o que vai acontecer? Há uma possibilidade muito grande dessa dinâmica acontecer no relacionamento dela, e às vezes já está até acontecendo. Então, por isso que eu digo aqui que o perdão, uma pessoa ela não tem esse poder de perdoar a outra, mas ela vai buscar juntos, né? Porque a gente fala de uma relação a dois, juntos eles precisam descobrir o que está acontecendo, qual é a dinâmica, qual é o pano de fundo que está acontecendo nessa relação, que não está sendo, o que não está sendo visto, que está sempre se repetindo. Então eu sempre sou traída. Às vezes a pessoa ela não dá margens para ser no mesmo relacionamento, mas ela vai fazer, ela termina uma relação, mas a outra relação, um outro relacionamento, outro namoro, outro casamento, começa a se repetir da mesma forma. Por quê? Porque a situação não foi vista, ela não foi olhada. Então aqui a gente fala sobre essa situação, sempre tem uma raiz aí de pai e mãe. Mas às vezes, sabe o que pode estar acontecendo? Uma situação que a sua criança, né, alguma coisa que você viveu, ou que você viu, que você presenciou, ou até uma situação de agressão em relação a você, tanto agressão física ou um abuso, né? Isso pode também acontecer nas suas relações. E enquanto você não olha para suas questões, para suas feridas emocionais,
Então, eu tô acostumada a ser, eu fui muito abandonada na infância, eu vou buscar o quê? Parceiros também que vão me abandonar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou perdoar ou eu não vou perdoar? E aí o que vai acontecer? Enquanto eu não olhar para essa minha ferida do abandono, eu vou sempre ser abandonada nos relacionamentos afetivos. Aí eu pergunto para vocês, cabe aqui um perdão ou não? Porque você não vai ter resolvido a sua dor, a dor da sua infância, a sua ferida emocional, que você acaba se abandonando para ficar em uma relação. Às vezes você até perdoa demais, mas você está fazendo o quê? Você está abandonando a si, se abandona a sua dor, você não dá espaço para ela. E aí parece que é muito mais fácil viver a dor do abandono aqui atual desse relacionamento do que você olhar para sua criança e começar a respeitar mais ela. Então é sempre, a vida ela é muito criativa e pedagógica porque a gente está sempre aprendendo. Então enquanto a gente não olha para as repetições, para as nossas dores, para aquilo que incomoda a gente, o ciclo ele vai se repetir. Ele se repete nas relações afetivas, ele se repete nas relações de trabalho, nas relações de amizade, porque acontece também nas relações de amizade. Quando você tem uma amiga, que é sempre você que escuta essa amiga, é sempre você que faz algo, né? Você tá sempre quebrando o galho dela, é sempre você que resolve as coisas dela. E aí, quando chega a sua vez, ela não tá disponível para você. E aí, como que você lida com isso? Aí ela vem, ela fala com você, ou ela, ai amiga, me perdoa, ai eu sou assim mesmo, eu sou descabeçada. Aí você vai e perdoa ela. Aí o que acontece? Faz de novo. Porque o perdão, ele dá margens para que você passe pela situação novamente. Porque você não viu. Você não viu aquilo que precisava ser visto. Você não se posicionou. A vida lá traz para você se posicionar. Ela vai trazendo novamente. E aí você vai repetindo as situações. Olha aqui, a Moni colocou, faz sentido, já passei muito por isso. Então, enquanto você não olhar para essa situação que se repete, você vai ficar sempre fazendo assim, falando para você: nossa, eu sempre faço demais, eu sempre perdoo todo mundo, eu sempre faço tudo para todo mundo, e agora? Quem vai fazer por mim? Então, a vida ela tá te convidando a você começar a fazer por você, a você olhar para essas questões. Então, se a gente está falando de relacionamento afetivo aqui, o que está acontecendo? O que aconteceu lá no passado que você precisa reviver e revisitar essa história? O que está fazendo com que tudo isso emerja, né, para a superfície? Porque quando a gente fala, né, a gente costuma, né, as pessoas profissionais do desenvolvimento humano falam muito de inconsciente. Então visualiza aí um mar com um iceberg, né, com gelo. Sabe aquela pontinha do gelo? Aquela pontinha do gelo que a gente consegue enxergar é aquilo que a gente conhece da gente, ou que a gente acha que conhece da gente. Agora, abaixo da linha do nível do mar está o nosso inconsciente. E o gelo que está embaixo do nível, né, do mar, ele é muito maior do que aquela pontinha do iceberg. Então, todas as vezes, né, que acontecem situações que são, né, repetidas vezes na sua vida, tem aí uma situação muito grande que ela não é vista. E aí você fica olhando só para a pontinha do iceberg, e aí você vai resolver achar que é um perdão. Vou perdoar. Aí vem outra, acontece a mesma situação. Ai, perdoo, porque olha como eu sou boa. Aí eu aprendi assim na minha família, na minha religião, que eu tenho que perdoar todo mundo. E aí, essas pessoas que fazem algo por você, elas só estão colocando nas suas costas. Aí você fica cheio de dor nas costas, você fica cheio de dor de garganta. Por quê? Porque veio algo para você falar, pontualmente você não falou, você vai engolindo tudo, pegando as mochilas emocionais para você e achando, né, e se sacrificando e não olhando para aquilo que precisa ser visto. Às vezes você está lá no meio do pai e da mãe, nos conflitos que eles viveram, nas situações que eles não resolveram, e você está ali olhando. Tem pessoas com 50, 60 anos que estão ainda olhando para as dores dos pais, ou daquele amor que não resolveu, aquele amor que achou que não recebeu,
E aí a gente fica, sabe, numa cobrança, e aí a gente só reclama, a gente coloca a culpa no outro, porque o meu marido, esses homens, eles são os monstros, eles não prestam, eles só traem as mulheres. Aqui eu tô usando muito o exemplo dos homens, mas tem a questão das mulheres também. A Moni coloca aqui, hoje me posiciono, verbalizo e sigo no dar e receber. Sim, então é sempre um equilíbrio. Então quando você faz algo que você sentiu que foi errado para alguém, a palavra e a frase que mais dá força para as relações continuarem ou não, ou se encerrarem com respeito, é eu sinto muito. O que é eu sinto muito? Eu sinto muito eu assumo a parcela de erro que eu tenho e eu deixo você com os outros 50%. Sempre tem 50% no erro desse casal de um e o outro. Então, ninguém erra sozinho. O outro deu margem para que essa situação, esse possível erro, traição ou uma outra situação, tenha se desenvolvido. A Fabi falou, me livrei da enxaqueca. Ufa, que bom. Então, a partir do momento que você para de pegar esses pesos, fica aí falando, né? Eu perdoei fulano, Não, é algo que o outro precisa se responsabilizar pelos 50% dele. Então, quando você pode perceber, né? Então, quando a pessoa faz algo que ela julga ali errado, eu preciso pedir perdão para fulano, eu preciso ir lá, eu preciso falar. Por quê? Porque ela tá ali com aquela sensação, aquele peso tão grande que ela tem que ir lá para entregar aquilo para o outro. Então, é transferir aquela culpa, aquele peso, aquela dor para o outro. Já fui lá, já falei, tô até aliviada. Aí a outra pessoa tá lá com a situação. Gente, o que eu vou fazer com isso? Olha só essa situação. Então, às vezes você acha que você vai resolver uma situação, você só amplia ela e aí você fica leve. Pedir perdão. Olha só. E cadê? Você não vai ficar com os seus 50% da sua parcela? Porque você errou. Não é só porque você pediu perdão que, não, agora eu tô liberta. Não, você vai ter que assumir esses 50%. Até porque se você tá numa relação que tem uma mulher indisponível para você, alguma coisa você também tá aí vibrando. Algo também faz com que você atraia essa situação para você também olhar para essa questão da traição. Às vezes é se responsabilizar pelos seus atos, às vezes, muitas das vezes, é você ir para o mundo dos adultos. Porque no mundo dos adultos a gente assume as responsabilidades, a gente paga as contas. Agora, o mundo da criança, a criança quer fazer o quê? Então, esse menino, se ele tá muito menino, né, não quer olhar, não quer assumir a parcela dele, como que vai ser? Ele vai sempre atrair situações para viver a mesma dinâmica. Então, comecem a perceber o quanto estar no mundo dos adultos te coloca como responsável em tudo que está acontecendo, nas escolhas, o que você está querendo viver, né? Então, tudo isso vai trazendo para você consciência e informação para que hoje você possa fazer diferente. Hoje precisa acontecer essa dinâmica de você fazer diferente para você parar de repetir dinâmica, né, lá do passado, para você evitar, né, de não querer olhar para sua dor e colocar uma outra dor aonde você acha que você não vai dar conta. Não, eu dou conta de ser traída, mas eu não dou conta de olhar para minha ferida, que às vezes o meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou, né? Então, existem muitas situações que às vezes as pessoas escolhem viver para não olharem para a situação raiz. Enquanto a gente não olhar para a situação raiz, aquilo que faz com que as dinâmicas tenham energia para continuar, então parece que você sempre coloca uma pilinha para que as situações aconteçam novamente, sempre está acontecendo aquele ciclo vicioso, aquela repetição de padrão, porque tem aí uma situação que não foi resolvida. Então, quando essa situação, você olha para essa situação inicial, a gente olha para isso na terapia, nos grupos de constelação. As pessoas que vêm participar do grupo de constelação, elas sempre participam de grupos que as pessoas têm histórias semelhantes, elas vão aprender situações onde a pessoa está ali envolvida, ela está olhando para uma situação e ela vai ver toda aquela dinâmica. Às vezes ela entra num papel onde ela vai, né, precisar falar essa frase, eu sinto muito, ou ela vai perceber como é estar do outro lado,
sentir o que o outro está sentindo. E aí a gente vai aprendendo, porque a gente só muda algo quando a gente entra em contato com aquela realidade e vai buscar aceitar a realidade como ela é, para você poder ir aí desapegando, modificando e podendo fazer diferente da situação. Então, que fique bem claro aqui, não existe perdão nas relações afetivas, mas existe buscar que o outro busque, né, reconhecer e assumir a sua parcela de erro, assumir 50% e também permitir que o outro fique com esses outros 50% para ela avaliar o que realmente está acontecendo nessa situação. Porque essas situações onde existem, a gente está usando aqui muito o exemplo da traição, o outro, ele está permitindo que tudo isso aconteça. E a mulher que chega num atendimento e fala, nossa, eu sou sempre traída, eu já traí, ela fala assim, eu já perdi as contas de quantas traições o meu marido fez comigo. Então, assim, qual é também a responsabilidade dessa mulher ficar numa relação onde a traição ela é constante? Será que é conveniente para ela? Porque, como eu falei no início, ela, nas constelações familiares, ela se vincula muito com a amante, como se ela estivesse agradecendo. Às vezes essa mulher, ela não gosta de ter o sexo com o marido, a intimidade com o marido. Então ela deixa essa parte para a amante. Olha só. Então, eu não gosto, ele se alivia lá com as mulheres que ele acha na rua. Só que, como que ela vai fazer para essa parte da vida dela? Então, ela exclui essa parte. Quando alguém está excluindo algo da vida, algo que é muito importante, porque é para a saúde, o que a gente fala, né? O sexo é a brincadeira dos adultos, é a brincadeira do casal, é aquilo que diferencia as relações, né, amorosas de uma relação de amizade, de uma relação de amor, de amigo. Então, o que está acontecendo que ela exclui? O que será que aconteceu na vida dela quando ela era pequena? Que ela não gosta? O que aconteceu? Então, tem algo aí também a ser visto. Então, tudo vem, né? Todos os conflitos, eles vêm para mostrar que tem aí algo que precisa ser visto e, ao mesmo tempo, você tem força e solução para resolver todos eles. Então, é muito importante olhar para tudo isso. Tá fazendo sentido para vocês? Tem algo que vocês gostariam de contribuir, colaborar e perguntarem? É muito importante quando vocês participam, que fica muito mais dinâmica, vocês, né, a live fica dinâmica, vocês trazem aí as dúvidas de vocês e eu posso auxiliá-los. E hoje o nosso exercício vai ser bem interessante, porque de uma maneira vocês vão poder sentir aqui, né, o campo, para que vocês coloquem algo. Então pensem aí em alguma situação que vocês já viveram. Eu vou até tirar aqui esses bonequinhos. E a maioria das pessoas que entraram foram mulheres. Então eu vou colocar aqui. Então essa é a representante para você. A Fabi colocou sim, muito sentido, que bom. Então imagine que vocês são essa daqui, né? Então você é essa daqui. Teve alguma pessoa, alguma situação aí para vocês que já aconteceu? Eu vou colocar um homem para representar um conflito, né? Um problema que vocês tiveram. Alguém que já veio pedir perdão para vocês? A Fabi colocou sim, faz muito sentido. Mônica, faz muito sentido. E questão de traição e não olhar para o abandono da criança. Sim, olha só que importante. Então, coloquem aqui. Então, aqui representa vocês. E aqui uma situação que alguém causou. Alguma situação que vocês sentiram que foi, né, uma situação específica. E essa pessoa, ela veio pedir perdão para vocês. Se você sentir que foi você que foi querer pedir o perdão ou que pediu perdão, se coloque aqui, nesse lugar. E sintam, como que é olhar para isso aqui? É muito importante vocês sentirem, além de pensar, é sentir. Então, sintam agora com esse exercício. Então, a representante para você, que se sentiu lesada, né, de alguma forma, o que você achou, e aqui é a pessoa que fez algo para vocês. Então, sinta aí, sinta o que vai chegar. Lembra da situação, traz o sentimento para o seu corpo.
E eu vou colocar como uma situação aqui. A Fabi falou que não está vendo. Não está conseguindo ver? E agora, Fabi? Ah, agora sim. Isso. Então vamos lá. Então, você e a pessoa que fez algo para você. E esse algo vai ser representado por essa figura menor. Como que você se sente quando você olha para essa figura menor? Apenas sinta. Apenas sinta o que vai chegar. Então, como se aqui tivesse representado, está representando que essa situação, a dinâmica de uma situação que você vivenciou, onde você sentiu que o outro fez algo por você. E agora, como é olhar? Como é olhar? E você olhando para ele olhando para você, ou que seja ela olhando para você, vocês olhando para o problema. Veja se é possível você receber dessa pessoa aqui como se ele falasse para você: eu sinto muito. Veja como é receber um sinto muito. Respira, sempre é muito importante respirar. E perceba aqui também como você pode dizer também eu sinto muito. E veja como que você se sente nessa dinâmica. Cada um dizendo eu sinto muito. Aqui vai ter uma fala para essa pessoa, para esse representante, e aqui uma fala para você. E eu vou tirar uma fala para a questão em si, para um possível problema que aconteceu, que pode ser uma traição ou alguma situação que você viveu. E é muito importante você dizer o que você está sentindo aí também, no final, tá bom? Vamos ver o que tem aqui. A sua fala, se você se identificou aqui, a sua fala é: eu mereço ir em direção à minha felicidade. Eu mereço ir em direção à minha felicidade. Vamos ver o que vem aqui. Olha o que ele fala. Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Então, olha que importante aqui, você já toma consciência de que você, merece ir em direção, à sua felicidade. Aqui é como se a pessoa está falando, tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Agora vamos ver o que o problema, o conflito está querendo dizer para vocês? Olha só. Estou livre da dor e totalmente em sintonia com a vida. Olha que interessante essa dinâmica que aconteceu aqui, desse movimento de constelação. Quando a gente coloca o culpado da situação, aquele que agiu, fez o erro, fez algo para você, e você aqui na situação. Aqui tudo depende de como vemos as coisas. Olha só a frase, e não de como elas são. Porque quando a gente expande a consciência, quando eu faço esse movimento depois da live, depois de ter trazido para vocês aqui as informações, aqui é como se ele estivesse falando. Não é total a situação de que ele é o culpado, até porque vai depender de como você tem aí o conhecimento. Então, será que ele é de total culpado? Aquilo que você sentiu, que você foi a vítima da história, da situação, será que é dessa forma mesmo? E aqui você já tem a consciência. Então, querendo ou não, já tem uma consciência que você merece em direção à felicidade. Você só tem que escolher. E aqui o problema diz: eu estou totalmente livre da dor e em sintonia com a vida. Então, vejam aí se faz sentido para vocês.
A Moni colocou, senti sono, a Fabi falou, meu Deus, eu não consigo falar sinto muito a pessoa. Olha, é importante você ir trabalhando dentro de você esse sinto muito. Então lembra que não é porque o perdão, entre aspas, é mais fácil, eu empurro a minha responsabilidade para o outro. Agora o sinto muito, eu respiro, né? Olha como às vezes é pesado, mas eu vou buscar assumir essa responsabilidade. Eu deixo ele com 50% e sigo com meus outros 50%. Vamos ver qual é aqui para você, Fabi? Vamos ver o que vem aqui para você em especial? Respira aí. Respira, solta e vamos ver qual é a mensagem que vem para você aqui. Lei da ordem. Os que chegaram antes estão acima dos que chegaram depois. Sem ordem não há amor. Então aqui vem a lei da ordem, né, da hierarquia. Então quem será que chegou antes que precisa de respeito? Pode ser, né, que algo está acontecendo aí, uma questão sua de interferência na lei da hierarquia. Então deixa para os grandes resolver o problema deles e siga fazendo a sua parte. A Moni colocou sentir sono. Moni, eu vou tirar aqui uma carta para você, para ver e sinta aí como que você vai refletir sobre essa mensagem que vai chegar para você, Moni. Eu permito que você me veja. Eu permito que você me veja. Às vezes essa fala tem aí, eu permito que você me veja, né? Então, quando você é vista, você pode fazer diferente. Eu consigo, Pri, o outro não. Olha, então faça só a sua parte, tá bom? Aí a Mônica falou, tira uma carta para mim, já tirei, Moni, olha só. Eu permito que você me veja. Então, medita em cima disso, viu, Moni? A Carla colocou, estou dirigindo, mas estou participando. Que bom! Vamos ver, Carla, qual é a mensagem que vem? E vá percebendo aí, quando eu explico para vocês essa dinâmica, depois que eu trago o conhecimento e a informação, muitas de vocês, eu sei, já me acompanham, já sabem como é que funciona, né? Como atua, né, a lei, né, sistêmica, a visão sistêmica e como é visto essa questão de perdão e equilíbrio. Então, quando a gente vai buscar o equilíbrio, que a gente vai fazer a nossa parte, quando a gente faz o movimento de reparar a situação, as coisas ficam em sintonia, né? Então vamos ver aqui, Carla, qual é a mensagem que vem para você? Para Carla, eu não consegui lidar com isso. Então aqui, Carla, essa dinâmica para você, a mensagem que vem eu não consegui lidar com isso. Então é buscar, né, olhar para as coisas de uma outra maneira. A Mônica agradeceu, a Alessandra colocou boa tarde, a Fabi agradeceu, né? Então sintam aí quem também, que eu não tirei a carta, quiser colocar aqui algo, às vezes não precisa abrir a sua história, mas pode colocar aqui, ó, coloca assim e eu tiro aqui uma cartinha para que vocês possam meditar em cima desse movimento que foi visto. Então, lembrando, né, que o perdão, não existe perdão na visão sistêmica, a gente vai buscar um equilíbrio, uma reparação, porque não dá e não existe uma relação entre um santo e o culpado, porque eles ficam grandes demais e eles não conseguem se acessar. E aí a situação vai vir de novo como uma oportunidade para que eles, né, busquem uma reparação e possam se olhar novamente e seguir. Então, na verdade, todos os problemas, às vezes, que acontecem, né, repetidas vezes, é uma oportunidade que a vida está dando para você olhar para aquilo que realmente precisa ser visto e que você possa hoje buscar fazer diferente. Às vezes não nessa relação, mas nas próximas. Porque acontece muito de você ficar numa repetição de padrão, repetindo as histórias e acreditar que você não é merecedora do amor. E aí você vai acreditando nisso, e você acha assim, as mulheres da minha família não são felizes, eu também não serei, e eu vou ter que aceitar esse meu destino. E aí você fica eterna vítima, e aí você fica pequena, você fica bem pequenininha. Você não assume também a responsabilidade. A Noeli tá falando. Muito bem, Noeli. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Então, vamos lá. Então, quem ainda não, que eu não tirei a carta para que vocês possam meditar em cima dessa temática, coloquem eu aí que eu vou tirar uma cartinha para vocês, sim.
Noeli, vamos ver? Respira aí. Vamos ver o que chega para você, Noeli. Olha que carta de liberação, hein? Agora eu estou pronta para o sucesso. Agora eu estou pronta para o sucesso. Que maravilha! A Alessandra colocou, cheguei agora. Sim, vou tirar. A Alessandra, respira. E vamos ver o que chega aí em relação a essa dinâmica para você. Depois volta, assiste a live novamente, respira. Agora está tudo bem, Alessandra. Agora está tudo bem. É a carta. A Sil colocou. Vamos lá, Sil. Vamos ver qual é a mensagem que vem aqui dessa dinâmica. O que acontece aí para você, para que você possa ter mais clareza e consciência. Olha, duas cartas. Nada é por acaso. Sou como você e você é como eu. Nada é por acaso. Sou como você e você é como eu. Aquilo que eu expliquei aqui, né? Então, se tem aí uma situação atuando aqui, tem uma situação também atuando aqui. Então, busque, né, a sua parte para você saber o que acontece aí, porque também pode estar acontecendo aqui. Então, se tem alguma dificuldade para se encontrarem de alguma forma, tem uma situação atuando que ainda não foi vista. Vamos olhar para isso, viu? Caí, vou assistir a live de novo. Olha só, todas as vezes que vocês estão aqui num processo online, nesses movimentos, cai e volta, precisa ver de novo, porque há alguma coisa que você está resistente para escutar. Mas eu vou falar, sairão duas cartinhas. Sou como você, você é como eu, e nada é por acaso. Então tem uma dinâmica que pode estar atuando em vocês muito semelhantes. A Silvana colocou, acredito muito que nada é por acaso, que nada é por acaso. Olha só, a Fabi colocou, boa tarde, Pri, gratidão, live maravilhosa. Gratidão por vocês que ficaram aqui, que me escutaram, me acompanharam. Se fez sentido para você, se ajudou essa live, né, essas informações, encaminhe para que outras pessoas possam assistir, né, e perceba o quanto mais a gente tem consciência, mais a gente consegue fazer diferente, mais a gente está aí disponível para viver relações saudáveis, para ser um adulto saudável, para ter e desenvolver uma família saudável. Então eu agradeço muito e também agora eu vou tirar uma cartinha para quem for chegar depois, que for assistir depois, tá bom? Lembrando que eu decidi aqui que eu vou deixar a live gravada tanto aqui no Instagram como lá no YouTube, porque tem muitas pessoas que têm um acesso maior, que gostam de enviar às vezes para as pessoas que não têm Instagram, então eu vou deixar ela no YouTube, mas não deixa de passar lá no meu canal, ajuda esse canal aí crescer para que a gente possa, até porque se acontece alguma coisa no Instagram e a gente perde, né? O Instagram fica uma biblioteca lá no YouTube, tá bom? Vamos ver? A carta para quem está aqui assistindo gravado, que sempre dá aquela curtida, ajuda na nossa audiência. Eu estou e sempre estarei com você. Eu estou e sempre estarei com você. Olha só que forte, hein? Então, muito obrigada. E você, né, que tá aqui sempre comigo. E se você sentir que tem aí um tema que você gostaria que a gente olhasse dessa maneira, eu vou começar a trazer mais dessa maneira, assim, essa dinâmica, né, com os bonecos, para que fique muito mais visual, porque tem muitas pessoas que são muito do visual, tem que olhar. Tem pessoas que são mais auditivas, gostam de ouvir. E já tem pessoas, né, que têm essas duas habilidades. Mas, né, cada um com as suas habilidades, eu vou trazendo aí novos formatos, até para que a nossa live fique diferente, dinâmica, e vocês possam, né, aproveitar melhor. Um grande abraço, que bom! Obrigada, Sueli, minha mãe tá aqui. Um beijo a todas. Muito obrigada mesmo. Até a próxima quarta. Se tiver tema, né, de live, manda no meu direct aqui, que a gente vai começar a fazer umas lives diferentes. A Mônica colocou, gostei muito. Adulto saudável, tema interessante. Ai, que legal. Até a próxima. Um beijo.